Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Delcast. Aqui falamos sobre fé, gestão, desenvolvimento humano em diálogos que transbordam. Nós estamos iniciando o nosso primeiro episódio aqui no Delcast e nós estamos hoje com 2 convidados ilustres. Além de convidados, eles são meus amigos e eu gostaria de apresentar eles para vocês aqui agora. Estou aqui à minha esquerda com Anderson Batista, meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. À minha direita, o nosso irmão Henrique Vitor, ambos são pastores, mas no decorrer aqui da conversa eu vou chamar pelo nome mesmo, e aí o título a gente vai tratando aqui no decorrer, tá? Eu sou gestor em segurança pública e privada, sou teólogo, eu atuo na área de gestão predial e tenho algumas formações em teologia, em gestão, em recursos humanos, e eu gostaria também de apresentar eles aqui, O Anderson, ele é pastor, teólogo, pastor dirigente de igreja, teólogo, tem algumas especializações em hebraico, grego, pós-graduado em ciências da religião e é também bacharel em direito. Então, o nosso podcast ele sempre vai transmitir uma seriedade. Obviamente que no decorrer aqui nós podemos ser mais dinâmicos, mas é sempre naquele tom de seriedade. Seja muito bem-vindo, Anderson. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com o nosso amigo Deuclides, nosso Henrique, e que Deus abençoe cada um aqui e vamos bater um bate-papo aí. Maravilha. O nosso convidado também, que também é meu amigo, Henrique Vitor, Henrique Vitor, por incrível que pareça, as formações são quase iguais. O Henrique Vitor também é pastor, pregador, expositor, das Sagradas Escrituras, teólogo, bacharel também em Direito e coach. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio do Delcast. Obrigado, Euclides. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com os irmãos, principalmente com você, que é um amigo já de longa data. Já conhecia nas redes sociais, mas estou tendo o prazer de estar pessoalmente aqui nesse bate-papo. Pastor Anderson, Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Maravilha, ambos são meus amigos, agradeço a presença de vocês, agradeço também a sua esposa, que nos acompanha, está aqui nos bastidores, agradeço a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Esse é o momento de vocês compartilharem, curtirem, comentarem, se inscreverem no canal, esse é o momento de vocês interagirem. Quero agradecer ao Tiago, por ter produzido todo esse espaço aqui, nos atendido muito bem. Inclusive já quero também aqui indicar a produtora do Tiago, depois a gente vai indicar certinho o nome, Vig Podcast, apresentar para vocês aqui todo o cenário, toda a paciência que tiveram aqui comigo, para que nós pudéssemos dar um pontapé inicial nesse projeto. Galera, eu queria já iniciar aqui falando sobre os nossos patrocinadores. Para que tudo isso aconteça e se mantenha, nós conseguimos aí amigos, colegas, amigos, profissionais que acreditam no Delcast, acreditam no nosso trabalho e na seriedade de que vem acontecendo. Nós temos já de início aí o nosso amigo Vanderlei, corretor de imóveis, um patrocinador do Delcast. Nós temos também a Mecânica Multiar, o Jefferson, meu amigo, fica lá no Zaira, em Mauá, também é um dos nossos patrocinadores. Prêmio Detetizadora e Desentupidora. Karina, um forte abraço, obrigado por acreditar no nosso projeto. Brainfire, prevenção contra incêndio também, do nosso amigo Cássio. Muito obrigado, Cássio. PC Facilities, que é jardinagem, conservação, nosso amigo Gedaías e Hélio, São 2 excelentes profissionais aí. Nós temos também o Rodrigo Viana, síndico profissional. Você que procura um síndico profissional, Rodrigo Viana é o cara aí certo para o seu condomínio. E temos também o nosso amigo Rodrigo Dias, proteção veicular, especialista em veículos. Meu veículo tem 10 anos, ele faz a proteção do seu veículo. Tem 20 anos, ele faz. Tem 30 anos, 30 anos ele consegue fazer a proteção veicular do seu veículo. Faz a proposta, faz a análise sem compromisso, pode chamar ele aí no Instagram, siga ele nas redes sociais, Rodrigo Dias, Proteção Veicular,
Estamos deixando também um WhatsApp aí para que você consiga entrar em contato com ele. Rodrigo, um forte abraço, meu querido. Obrigado por acreditar no nosso podcast. Pessoal, eu gostaria de iniciar aqui, nesse momento, apresentando aqui nossos convidados. Eu já apresentei. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês. Eu queria direcionar primeiramente a pergunta ao Anderson, né? Fala um pouco sobre você. Eu falei um pouco sobre as suas formações, o que eu te conheço, mas fale um pouco mais sobre você para que nós consigamos interagir um pouco mais. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, né? Eu tenho, como já foi apresentado, eu tenho uma formação na área teológica, me formei em Direito, fiz o Ciência da Religião, depois fiz outras formações na área secular, como portaria, vigilante, depois fui para a área da arqueologia, estudei um pouco de arqueologia, depois estudei no Instituto Reformado de São Paulo, e aí estamos aí. Vamos bater um bate-papo aí gostoso, saudável. É o meu primeiro podcast, né? E eu acho que vai ser bacana. Maravilha. Vai ser uma benção aí. Maravilha, muito obrigado. Nosso irmão Henrique Vitor também se apresente um pouco para nós. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu tenho algumas formações, dentre elas teologia. Sou formado em teologia, comecei aos 19 anos na Presbiteriana. Sou administrador de empresas, formado em administração. Recentemente fiz direito também, 5 anos de direito. E sou coach, né? Onde nós usamos como uma ferramenta de trabalho para desenvolvimento pessoal de pessoas, de vendedores, compradores. Então é isso aí. Hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre esse assunto tão importante. Perfeito. Como você se tornou cristão? Conta um pouco da sua trajetória para nós. Eu vim do berço das Testemunhas de Jeová. Minha mãe era pioneira, 16 anos, como pioneira das Testemunhas de Jeová, daquelas de bater ponto, de ter relatório para escrever. E eu fui criado nessa vida, onde ela ia de porta em porta, eu mesmo pequeno, eu lembro de 5, 6 anos eu ia, algumas pessoas jogavam água na gente. E aos 15 anos, a minha tia fez um convite para nós estarmos na igreja presbiteriana. Eu aceitei Jesus lá. Mas é claro que as minhas vozes, tanto do lado materno quanto do lado paterno, eram da Assembleia de Deus. Um Ministério Belém e a outra do Ministério Madureira. Elas sempre davam um jeito de me levar. Quando eu estava na casa delas, vamos lá na igreja. Então eu tenho um pouquinho, apesar da minha formação inicial como obreiro, como pregador teológico, ser na presbiteriana, eu tive essa vida na Assembleia de Deus, onde minhas vozes sempre me levavam, né? Então eu tive essa experiência na Assembleia de Deus. Por isso, acho que talvez hoje eu seja assembleiano, né? Maravilha. Nosso irmão Anderson. Eu nasci num berço cristão, né? Quando minha mãe se separou do meu pai, eu ia assim, na congregação cristã. Mas aí depois, conforme a gente foi crescendo, pegando uma idade, com 12 anos eu me batizei na Casa da Bênção, mas aí eu me afastei, fiquei dos 12, deixa eu ver, dos 12 aos 23 afastado. Aos 22. Isso. Aí reconciliei, voltei com 22 anos, né? Passei nesse período, eu passei por algumas experiências, não foi muito agradável, e aí depois reconciliei e hoje estou firme, graças a Deus, e graças a Deus firmei com Jesus. Maravilha. Nós vamos hoje aqui, embora vocês são formados em Direito, né? A gente poderia aqui hoje falar sobre questões de desenvolvimento, gestão, desenvolvimento humano, mas hoje o nosso papo aqui, ele vai ser mais teológico. Teológico. Né? Então, o Henrique Vitor falou sobre as Testemunhas de Jeová, e a gente tem o costume de criticar a Testemunha de Jeová, mas a Testemunha de Jeová, no estudo, eles dedicam muito tempo ao estudo, né? Eu ouvi uma vez uma senhora falando, ela tentou me evangelizar, e ela falou assim, filho, o que você me perguntar na Bíblia, eu consigo te responder. E aí ela falou, eu conversei um pouco com ela, eu trabalhava na rua, e aí ela falou assim, olha, a gente tem uma fila de espera, e essa fila de espera é para pegar os carrinhos lá, né, de evangelização. E muitas vezes nesses carrinhos, nessa fila de espera desses carrinhos, eu não sou testemunho de Jeová, mas pode ser que alguém esteja nos assistindo aí e veja, diz que quando eles pegam esses carrinhos, alguns até choram, porque ficam às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa fila de espera para pegar o carrinho. Obviamente que a nossa
a nossa doutrina, o nosso ensino é diferente do deles, mas a gente há de concordar de que eles são engajados ao estudo, né, ao ensino, coisas que às vezes faltam no nosso meio que eu digo, nós somos pentecostais, continuistas, então no nosso meio acaba faltando um pouco essa interação do público em ter o ânimo, a vontade de estudar, né? Eu acho que, assim, tem um aspecto aí que eu acho muito legal sobre os testemunhos de Jeová, é a questão da organização. São muito organizados. Eu acho que o que é bom a gente copia, né? O que é bom a gente copia. Agora, o outro aspecto aí que envolve, que a gente vai ter talvez a controvérsia, no bom sentido, os aspectos que envolvem a questão doutrinária, né? E aquilo que envolve as questões de pontos essenciais da fé, aí não tem como a gente concordar, né? Aí a gente discorda. Bom, eu me converti aos 8 anos de idade, meu irmão mais velho começou a me levar para a igreja, e aí eu tive também algumas idas e vindas, né? E aos 16 eu me afastei de vez, me envolvi com droga, bebida, balada, e depois aos 21 eu retornei e tô aí 10 anos já firme, né, na igreja. E nesse tempo todo, aqui entra a nossa segunda pergunta, eu notei que o evangelho, a questão de antigamente na escola, você falar que era cristão era meio que um motivo de chacota, né? Você falar que era evangélico, se apresentar como um obreiro, como um pastor. E nós observamos que o nível da questão de ser evangélico, ser um cristão, alcançou um nível global muito grande, não só um nível estadual, mas não só um nível no nosso país, mas um nível global. E qual que é a análise de vocês sobre essa relação do alcance global do evangelho? Eu entendo o seguinte, eu acho que um tempo atrás, havia sim um certo desprezo, mas ainda tinha um respeito. As pessoas ainda tinham um respeito. Hoje, como que eu posso colocar? Hoje tá um pouco complicado, tá um pouco difícil, né? Justamente por questões de algumas coisas que acontecem. Também a gente precisa também entender que a gente não pode generalizar, achar que todo mundo é igual, porque não é igual, as coisas não funcionam assim, né? Então hoje eu percebo assim que existe mais uma desvalorização, né? Inclusive eu estava vendo uma entrevista, não vou falar o nome da artista, e ela falando que os evangélicos se tornou seres abjetos, ela usa essa expressão. Né? Mas por quê? Desprezíveis, né? Mas por quê? Porque existe já uma repulsa. E tem também aquela questão também do preconceito. Porque a gente sabe que tem um preconceito. Porque o preconceito, ele tá em tudo quanto é lugar. O preconceito tem contra evangélico, contra pessoas de religiões de matriz africana. Então tá em tudo quanto é lugar. Agora, eu acho que isso, eu penso que isso, até a volta de Jesus, sim, tende a aumentar. Eu também acho, eu faço minhas suas palavras, mas eu acho que às vezes também existe esse preconceito, e vai existir sempre, até porque o preconceito ele sempre existiu desde o início, mas às vezes por conta de alguns escândalos, às vezes por também o cristianismo está crescendo muito mais hoje, então parece que o preconceito é maior sobre nós, né? Estamos mais em evidência do que há alguns anos, então por isso que talvez hoje nós vemos coisas que antigamente não aconteciam. Artistas falar publicamente em rede nacional contra os evangélicos, algo que às vezes faltava lá atrás. Hoje, como os evangélicos estão mais em evidência, tanto na política quanto até na televisão, acaba tendo esse tipo de perseguição, que não é diferente das demais religiões, como o irmão bem disse, as de matriz africana também são repudiadas, existe o preconceito. Mas por conta do evangélico estar mais em evidência, com certeza o ataque é maior sobre nós. Maravilha. É interessante, como o Henrique Vitor falou, que ao mesmo tempo que alguns artistas conseguem declarar que eles são cristãos, eles conseguem fazer dancinhas de músicas impróprias nas redes sociais. Alguns pastores que se declaram
pastores, mas conseguem viver na atualidade, como postar foto do seu corpo nas redes sociais. Então, por isso que eu falei, o alcance, eu acredito também que alcançamos um nível muito maior, mas se tornou, entre aspas, um evangelho mais relativizado, um evangelho mais light, mais fácil de se viver, né? Porque a pessoa consegue ao mesmo tempo escutar uma música gospel, se dizer cristão, postar na sua bio do Instagram e ao mesmo tempo fazer uso de bebida, ao mesmo tempo fazer uso de alguma droga, mas aos domingos vai na igreja e tá tudo bem. Então, criou-se uma relativação, né? Virou relativo a questão de ser cristão. E aí é onde que você começa mentalmente, né? Porque se você for falar isso em palavras, mas mentalmente você começa a analisar, pô, dentro de uma igreja tem 100, mas nem todos ali são cristãos de verdade, né? Dentro desse raciocínio, nós conhecemos, ou como eu falei aqui, nós somos pentecostais, né? O senhor é pentecostal, né? O senhor também, eu também. Clássico. Então, a linha pentecostal acredita no continuismo, no batismo com os dons, no falar em línguas, nas visões. Só que hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que surge mais ou menos na década de 70, trazido principalmente pelo pastor da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo, que é o neopentecostalismo. A palavra neo, a ideia de novo, então um novo pentecostalismo. E o tema é exatamente esse, as expressões do neopentecostalismo, entre a fé, a emoção e a doutrina. O neopentecostalismo, ele vem e ele traz uma nova ideia de ser pentecostal. Movimentos mais exagerados. Você via que antigamente tinha um preparo para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia, não. Tinha um preparo para ser um obreiro. Hoje em dia, nessas igrejas neopentecostais, não. O cara chegou ontem, hoje ele já é um obreiro. Amanhã ele já está falando em língua. Amanhã ele já está entregando revelação. Que é exatamente nesses temas que nós vamos entrar. Então, na visão dos senhores, como as novas expressões do neopentecostalismo, gostaria de começar com o Henrique, como as expressões do neopentecostalismo têm impactado como as pessoas vivem a fé hoje. Ou seja, tinha-se uma ideia de pentecostal. Hoje nós temos outra ideia, porque muitas pessoas não sabem discernir também isso. Eu acredito, Deoclides, que isso está muito relacionado a tirar Deus do centro, né? Hoje está mais centralizado no homem, né? Eu acho que esse é o perigo, né? Eu não estou dizendo que o neopentecostalismo seja errado, não é isso, longe disso. Mas eu acho que perdeu-se a essência de que Deus é o centro, passou a ser o homem, né? Então isso impacta na expressão da nossa fé, justamente porque nós estamos tirando Deus do centro, centralizando o homem, centralizando a pessoa, centralizando as habilidades, as capacitações do homem e tirando totalmente Deus da jogada, né? Então eu acho que isso é um perigo sem precedentes na nossa igreja. Eu tenho muita dificuldade com o neopentecostalismo. Por quê? Justamente pela questão dos pontos de contatos que existe. Eu tenho muita dificuldade, porque, eu sei que tem pessoa, a gente sabe que tem pessoa salva em tudo quanto é lugar, isso aí eu não discuto isso. A Igreja de Jesus. Então tem pessoa salva em todos os lugares. O que eu foco é na liderança, né? Porque tudo isso é promovido por uma liderança. Porque a liderança é que domina. Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade com o neopentecostalismo justamente pela maneira como eles tratam a escritura, entende? As pessoas, elas são simples, né? Tem pessoas que, às vezes, não entendem, né? Não tem aquele conhecimento bíblico, às vezes não participa de uma escola dominical para ter uma compreensão um pouco melhor. Então, a minha dificuldade com o neopentecostalismo, não estou falando mal, eu acho que a gente tem posicionamentos contra, né? E o meu posicionamento é a questão sobre a questão dos pontos de contato. Então, eu vejo isso com muita dificuldade, entendeu? E eu acho que isso não é o evangelho, não pode ser o evangelho. Bom, a ideia do neopentecostalismo, trazida
por algumas igrejas, entre elas Mundial do Poder de Deus, Renascer, Igreja Universal, algumas igrejas apostólicas. Às vezes alguns participantes, alguns membros que participam dessas igrejas não têm o conhecimento, não procura saber qual é a doutrina. Não sabe às vezes nem o que é pentecostalismo, tradicionalismo, neopentecostal. Se você perguntar as visões apostólicas, apocalípticas, não vai saber discernir se é um pré, se é um pós, se é um meso. Eu acredito que o neopentecostalismo, ele tem dificultado um pouco as coisas, como você falou, Anderson. Alguns líderes têm dificuldade até em iniciar um projeto. Por quê? Você olhava para uma assembleia antigamente, não estou generalizando aqui todas as assembleias, mas você imagina, eu sou assembleano, então tinha-se um padrão. Então você entendia, esse irmão, ele não pode isso e aquilo. Algumas igrejas, depois que o nome Assembleia, né, virou um nome que qualquer um poderia usar e só mudou o ministério, algumas igrejas, Assembleia de Deus, Jesus vai ali e já volta. Assembleia de Deus, não sei das quantas, Assembleia de Deus, Puleiro dos Anjos. Quando começou a acontecer isso, o nome Assembleia acabou entrando nessa relativação do neopentecostalismo. Então, por exemplo, teologia da prosperidade. A igreja nunca pregou teologia da prosperidade. Os nossos antepassados nunca pregaram a teologia da prosperidade. A história da Assembleia de Deus mesmo, nós aqui que viemos da maioria assembleiana, a história da Assembleia de Deus mesmo, ela nunca pregou, você tem que ser bom para Deus te abençoar. Não, é uma vida santa, é você viver de forma santa, o mais santa possível. A ideia do neopentecostalismo, a principal delas é essa, é que se você for uma pessoa que quanto mais você abençoa, quanto mais você dá, quanto mais você investe, Deus te retribui. Outras ideias do neopentecostalismo, como por exemplo, os assembleianos sempre foram grandes subidores de montes, batistanos sempre foram grandes subidores de montes, mas você vai ficar 3 dias no monte? Para que você vai ficar 3 dias no monte? Então foram ideias que o neopentecostalismo foi trazendo. A segunda pergunta nossa: em que momento uma experiência espiritual deixa de edificar e passa a competir com as escrituras? Quando a experiência ela se torna mais importante, né, para a pessoa do que a própria Bíblia. Né? A gente tem que tomar cuidado que a experiência ela não pode ser fundamento. Ela não pode virar o centro da doutrina da sua fé. O centro da nossa doutrina é a Bíblia. Nós seguimos a Bíblia, nós temos um livro que Deus nos deixou, né, que nós acreditamos nesse livro, que é a nossa regra de fé. Então, assim, quando a gente perde essa essência, que a Bíblia está em segundo plano, e a minha experiência com Deus, e se a gente for olhar a história de muitas doutrinas que a gente considera como seita, foi baseado no quê? Numa centralização da experiência. Então, eu acho que você colocar a sua experiência acima daquilo que a Bíblia diz, está errado. Eu posso ter experiência, eu vou ter minha experiência com Deus, meu amigo aqui, pastor Anderson, vai ter a experiência dele com Deus, não vai ser igual a minha, evidentemente, assim como o pastor Euclides, e assim diversos outros obreiros. O perigo é eu colocar a minha experiência como a prioridade. Não, eu tive uma experiência com Deus, é assim que eu creio. Será que a experiência, ela tá dentro das escrituras? Se ela não está, a gente tem que se preocupar. Então, vou pegar um gancho aqui na fala dele. É assim, a nossa regra de fé é a escritura, é o texto bíblico, né? O texto bíblico, ele é inspirado por Deus, né? O texto bíblico é um texto dado por Deus, né? Então, a questão da experiência, ela é o seguinte, é quando você dá ênfase naquilo. Você vai num culto e sempre tem que ter uma revelação. Gente, por favor, eu creio em revelação. Por favor, entenda. Sim. Eu creio em profecia. Mas eu também... Só que eu não creio que Deus fica toda hora falando, revelando. Todo culto, né? Todo culto tem que ter uma revelação, tem que ter uma profecia. Eu não creio nisso. Nisso eu fico meio que pé atrás, né? Hoje eu digo o seguinte, se uma pessoa me entrega uma revelação ou uma profecia, o que eu faço hoje? Bom, se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, vai cair por terra. Agora, assim, eu acho que a experiência realmente, ela
confirma a Escritura. Ela não está acima da Escritura. Tem um livro, eu não queria falar o nome dele, né, porque ele tirou a própria vida, mas eu acho que era um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, não vou falar o nome da autora, onde ela falava que ela teve uma experiência, né, e ela foi nessa região, e aí ela começa a detalhar, ela começa a dar detalhe, dizendo que essa região é como se fosse um corpo humano. Só que a pergunta é, tá, mas onde que está isso na Bíblia? Aonde que Jesus falou que sim, de fato existe, mas Jesus não dá detalhe desse local. Ele só fala que existe, mas ele não dá detalhe, ele não fala, não fala. Aí então a pergunta é, o que eu faço com isso? Quando você pega o texto, você abre o texto e você fala, poxa, você faz uma comparação da experiência, da revelação, e você compara com a revelação maior. Sim. Aí não tem como, aí, filho, aí fica difícil, ok? Essa é a ideia. É onde entra a parte da emoção, né? Então, a parte emocional. Então, eu tô ali em um culto, a visão é bíblica, né? Isso. A revelação é bíblica, o falar em línguas é bíblico, o pular na igreja, o sentir a presença de Deus, tudo isso é bíblico. Mas quando eu começo a extrapolar e colocar isso além, a minha experiência, além das Sagradas Escrituras, né? O próprio apóstolo Paulo já disse, né? Ainda que descesse um anjo do céu e vos apresentasse um novo evangelho, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Então, às vezes, em algumas igrejas, né? Teve uma época que eu saí pregando, o pastor Henrique prega muito por aí, você também, né, Anderson? Pastor Anderson. E tem igreja que a gente, e particularmente assim, quando eu saía, eu tinha vergonha de ir. Às vezes eu não tinha mais vontade de voltar, sabe? Porque, é complicado. Meu, não lê a Bíblia, às vezes quando vai abrir o trecho bíblico é o pregador, e às vezes o coitado do pregador tá todo atrapalhado, porque o culto ele foi todo atrapalhado ali pelo emocionalismo, o pastor não consegue tomar conta do microfone, porque tem outra pessoa lá atrás que quer falar mais alto, que quer passar na frente do púlpito ali, do altar toda hora. Então a emoção, ela começa a entrar mais em cena do que a própria palavra, né? É isso mesmo. E cá entre nós, mas todo mundo vai ouvir, tem muitas igrejas hoje que estão cheias por conta do emocionalismo, né? Não somente porque, como diz aquele velho ditado, muitas igrejas aí, se abrir a Bíblia, elas fecham as portas, né? Isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui, dentro do que nós estamos conversando. É possível que algumas manifestações hoje estão sendo mais guiadas pela emoção do que pela palavra? Pode começar, Anderson. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. E ali tem um dom chamado dom de discernir os espíritos. Eu acho que o que falta nesse movimento, né, no meio do nosso povo, eu acho que é saber discernir. Você está num ambiente e saber discernir que tipo de manifestação está tendo ali. Então, essa é a dificuldade. Aí o nosso povo é muito levado, inclusive os pentecostais também, muitos, não é todos, mas uma boa parte é levado também por uma questão da emoção, né? Justamente porque, assim, graças a Deus, a igreja, os pentecostais clássicos, na área do ensinamento teológico, tem crescido muito. Graças a Deus, tem avançado muito. Sim. Mas existe uma determinada parcela do povo que ainda não tem aquele conhecimento, aquele discernimento. Então, são muito levados para emoção. Eu não sou... É claro, a gente também tem esse lado emocional. Ninguém é um robô, né? Só que a gente precisa entender que, por exemplo, no espaço do culto, tá tendo uma manifestação ali, a gente precisa saber, ter discernimento se aquilo realmente é Deus que está operando ou não, né? Essa é a questão. Sim, eu concordo. Acho que o pastor Anderson ele foi muito feliz nas palavras. Deixa claro também, pastor Euclides, que a emoção ela não é o problema. Deus criou as emoções. O problema é quando nós deixamos a emoção controlar a nossa fé e principalmente a nossa crença na palavra. Quando você crê na palavra com muita emoção, vai no culto com muita emoção, pode virar uma crendice, né? Ao invés de ser uma fé. Eu acho que a fé ela é muito mais concentrada
do que a própria emoção, do que eu tratar alguns assuntos baseados só na emoção. Por exemplo, cultos que há muita profecia, eu acho que eu concordo gênero, número e grau com o pastor Anderson, que a gente começa a centralizar mais a profecia, mais Deus está falando. Deus não fala pela palavra? Deus não está falando na palavra? Será que precisa toda hora um profeta se levantar para Deus falar com você? Deus não está falando pela palavra, Deus não deixou a palavra. Eu fui pregar uma vez numa igreja, eu tenho essa experiência, eu fui em várias, mas em específico, terminou o culto, o pastor ele teve coragem, não sei, cara de pau, de dizer para mim que o culto não foi o que ele esperava, que ele achava que tinha que ter profecia, revelação. Eu tinha meus 20 anos, eu ainda não era casado ainda, mas naquela época a gente estava começando no ministério de pregação, e aquilo me chateou muito. Poxa, será que eu tô errado? Será que tá faltando alguma coisa? Então é tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso acaba levando o seu povo, o seu público a querer sua profecia, né? E os líderes, como o nosso pastor Anderson falou no início, é a liderança que faz. A igreja, ela tem a cara do pastor. Se o pastor ele é muito levado para emoção, seu público vai ser levado para emoção. Tem igreja que se você... Todo culto lá tem revelação. Se você abrir a Bíblia, ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja também, você me lembrou? E aí colocaram lá assim, Quinta da Revelação. Aí colocaram uma foto minha. Aí os amigos meus lá da igreja lá, falou assim, é o teólogo da revelação. Eu falei, pra zoar, eu falei assim, agora eu vou ter que revelar, eu vou ter que chegar lá e revelar, porque o tema do culto era Quinta da Revelação, tinha uma foto minha, eu já entendi tudo, que o pastor queria revelação, e aí sempre na hora que o pastor quer uma revelação, ele batia nas costas da gente, né, acho que você já passou por isso, deixa Deus te usar, meu filho, deixa Deus te usar, você já entende que ele quer que o público seja transformado ali pela revelação. Eu acredito na questão da emoção muito, né, eu já me emocionei, já me arrepiei, você é palmeirense também, sabe? Assistindo o jogo do Palmeiras. Já me arrepiei assistindo um baita de um jogo do Palmeiras, jogão, que o Palmeiras estava perdendo e virou. Agora, a emoção do evangelho é uma emoção diferenciada. Existe uma frase que diz que o verdadeiro arrependimento, ele não traz lágrima, ele traz mudança. Então, nós vemos hoje muitas pessoas empolgadas, emocionadas dentro da igreja, e, nossa, é aqui, jovens pulando. Era difícil a gente ver igrejas com jovens pulando antes. Isso aqui não é uma crítica, é uma conscientização. Mas que essa vida desse jovem que pula na igreja, que é batizado com o Espírito Santo, que tem o dom da revelação, que ela venha a ser na faculdade. Qual que é o seu apelido na faculdade? Como que você tem sido visto no trabalho? Como que você tem sido visto na sociedade? Então, nós precisamos encarar o evangelho, né? Eu digo nós, porque às vezes nós também temos uma pinça de culpa nisso, com mais seriedade, né? O nosso debate aqui, hoje, sobre o neopentecostalismo é exatamente isso. Não é a doutrina do neopentecostalismo em si, mas é o que o neopentecostalismo acabou fazendo com que a ideia do pentecostalismo tradicional, raiz, fosse mudada, entende? Porque, como eu disse no começo, uma pessoa que não tem conhecimento do que é ser um cristão e do que é as diferentes doutrinas, ele vai ver um camarada na internet fazendo qualquer coisa e ele vai generalizar. Olha o que os cristãos fazem, olha o que os crentes fazem. E isso na internet hoje, porque a internet é uma ferramenta que, é claro, a gente sabe que tem muita coisa boa, né? Só que você tem que saber o que você vai ver. Internet é uma coisa muito interessante porque, assim, tudo que acontece, as pessoas não... Tem alguns que sabem diferenciar, mas tem gente que não sabe diferenciar. Eles acham que, por exemplo, eles não sabem diferenciar o que é uma igreja histórica de uma igreja pentecostal clássica, de um neopentecostalismo. Então o pessoal acha que é tudo igual, mas não é. Entendeu? Então, qualquer escândalo que acontece dentro de uma igreja dessa, então, quer dizer, respinga para tudo quanto é lado. Sim. Essa aqui é a realidade. Quando você começa a falar sobre a questão de algumas igrejas, né, muitas pessoas às vezes acham assim, pô, mas tá falando mal, crente um do outro. Eu tenho outro pensamento. Eu penso que as falsas doutrinas, elas têm que ser combatidas. Sim.
a ideia do protestantismo, né, dos reformadores, era exatamente essa. Era a ideia de que todos aqueles que estavam tentando ganhar com o evangelho, começando por Lutero, todos aqueles que estavam tentando ganhar com o evangelho, vendendo pedaços de terreno no céu, tentando encomendar corpo, enfim, dentre as 95 teses. Então, hoje eu acredito assim, quando a gente abre um podcast, quando a gente dá um ensinamento na igreja, quando a gente tem uma conversa com um amigo do trabalho, não é uma crítica. Não. É em defesa do evangelho verdadeiro, do evangelho real, né? Exatamente. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, pode falar. Dentro das experiências, aqui a gente entra numa outra pergunta. Dentro das experiências, como o pastor Henrique já frisou aqui, algumas experiências, elas foram levadas tão a sério como anjos que visitaram a pessoa, ou sonhos que aquela pessoa teve, ou revelações no monte, que foram criadas novas doutrinas, né? Foram criadas novas doutrinas que hoje nós, quando estudamos a Bíblia, vemos como seita, né? Seita, tudo aquilo que foge da Bíblia se torna uma seita. Então, a pergunta é, em que ponto um testemunho legítimo, porque crer em Deus é uma experiência única e de fé. Eu tive a minha experiência, você teve a sua, ele teve a dele, ela teve a dela, ele teve a dele, cada um teve a sua experiência de fé para crer em Deus. Eu não consigo comprovar o fato de eu crer em Deus, é a minha experiência. Agora, em que momento o meu testemunho, você pode começar respondendo, em que momento o meu testemunho, ou o testemunho legítimo, por mais que aconteceu aquilo com aquela pessoa, passa a se tornar um fundamento para uma nova doutrina? Eu acho que quando esse testemunho ele passa a substituir aquilo que eu já falei no início, as escrituras. Eu tenho que tomar muito cuidado. A experiência, eu não estou criticando a experiência ela é importante, até para a sua edificação na fé. Mas tomar cuidado. Existem experiências que são suas, só para a sua edificação. Mas não significa que a minha experiência é tão importante para você. Hoje já está diminuindo, graças a Deus, mas antigamente dava muito palco para alguma coisa. Eu sou um ex-traficante, eu sou um ex-assassino, eu sou um qualquer coisa. E as pessoas gostavam de ouvir. Vamos ouvir, ao invés da pregação da palavra, o testemunho. E aí que eu acho que esse testemunho, essa experiência que essa pessoa teve, ainda não tem como a gente fugir do campo da experiência, passou a substituir as escrituras. Quando que a experiência daquela pessoa ela é mais poderosa que a pregação da palavra? A experiência que ele teve, o testemunho que ele teve, é edificante para ele? Pode edificar outras pessoas? É claro que pode. Mas eu posso substituir a pregação da palavra do Senhor? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. É tão poderoso esse testemunho a ponto de substituir a pregação do evangelho? Boa. Então, as experiências, elas, de fato, elas acontecem. Sim. E eu já tive, né? Só que aonde que está a dificuldade da experiência? É a partir do momento que você começa a criar doutrinas. A partir de uma experiência. Ok? Porque a experiência, eu já tive experiências maravilhosas e a gente não tá, né? A gente aqui não tá falando contra. Né? A gente crê nisso, acredita. Só que a questão é o seguinte, a questão da experiência é quando você tem aquela experiência e você começa, a partir daquele pilar, você começa a criar doutrinas. E aí, que nem, por exemplo, tem a questão do anjo Moroni, que apareceu, bom, a gente precisa falar. Então, a partir dali, quando você começa a desenvolver doutrinas e que quando você começa a confrontar com o texto bíblico, não bate com o texto. Exatamente. Agora, as experiências, elas, como que eu posso colocar? Existem as experiências, elas são particular para a edificação do indivíduo, né? Isso Sim. É fato. Agora, eu entendo o seguinte, que a nossa experiência, ela não está acima do texto, ela não está acima da escritura, né? Mas ela confirma a escritura. Vou contar só uma experiência, só uma só, tá? Eu sou meio que assim, para essas coisas. Há 20 anos atrás, eu tive uma experiência que Jesus aparecia no Oriente Médio para pregar para muçulmano. E isso ficou guardado no meu coração. Mas eu não montei doutrina em cima disso. Aqui está a palavra. Hoje eu vejo testemunho de relatos
Eu vejo relatos, já escutei relato de pessoas no Oriente Médio que Jesus aparece e salva elas. Sim. Foi uma experiência pessoal para mim? Foi. Mas eu não criei doutrina. Então eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Uhum. Entendeu? Não criei doutrina, porque a palavra, ela é superior. A escritura, ela é superior. Entendeu? Então, nesse aspecto, nesse campo, eu acho que isso é maravilhoso. Agora, o que acontece? Determinadas, não vou ficar dando nome, né? Mas determinadas religiões, as pessoas de fato têm a experiência, só que elas começam a partir dali criar doutrinas. E aí, quando você começa a ver as doutrinas e você começa a confrontar com o texto bíblico, não tem fundamento. Aí é que onde começa a surgir toda aquela toda a confusão. É essa que é a questão, porque as experiências de fato, elas são real, elas acontecem. Não todas, mas acontece, entendeu? Agora, a grande questão é quando você começa a criar doutrina a partir da experiência que você teve. É como se fosse uma coluna, você coloca uma coluna, né? Você coloca um alicerce e constrói para cima. É isso aí. Aí fica ruim, aí dá ruim, né? O camarada, ele quer se tornar um semideus dentro da experiência que ele teve, a ponto dele dizer assim que a experiência que ele teve é base para uma nova doutrina, né? Isso. E aí daí surgiram várias seitas, né? Tem que fazer também uma questão que não significa que você não possa ter experiência, que você não possa contar na pregação. A experiência, uma experiência sua individual pode edificar a fé de alguém. Sim. Com certeza. Com certeza. O problema é o que torna a dizer, quando você coloca a experiência acima da pregação do evangelho. É isso mesmo. E eu acho que que muita gente peca nessa questão. Agora, às vezes um testemunho, como a forma como eu me converti, como você teve um encontro com Jesus, pode edificar a fé de alguém. Lógico que pode, com certeza. Às vezes experiência, eu não tive essa experiência, graças a Deus, mas eu conheço pessoas que teve experiência com drogas no mundo e hoje conta o seu testemunho para pessoas que são usuárias de droga e edifica a fé dessas pessoas, essas pessoas acabam se convertendo. Mas o perigo é colocar essa experiência acima da pregação do evangelho. O que transforma, o que salva, o que edifica é a pregação do evangelho. É isso mesmo. É. Bacana, é isso mesmo, é a pregação do evangelho. Paulo falou que o evangelho é o poder de Deus, né? Eu acredito que o evangelho transforma. Exato. Eu acredito que o evangelho transforma, e o evangelho, a grandeza do evangelho é que ele não transforma para fora, ele transforma para dentro, né? Ele transforma dentro, fora é apenas um reflexo do que já está lá dentro transformado, né? Lembra daquele texto que João 2, que Jesus foi no casamento e ele transformou a água em vinho, né? Exatamente. Eles não estavam vendo o processo da transformação. Ninguém estava vendo, mas estava acontecendo. Porque o processo da transformação não é o pastor que faz, não é o pregador, mas é a palavra que o pregador está trazendo. Porque o pregador, ele é apenas o quê? O pregador, ele é apenas canal, né? Um canal, né? E a palavra vai entrar e vai fazer o efeito. Essa que é a verdade. É verdade. Gente, então nós sabemos ainda dentro desse tema, né, da questão do neopentecostalismo, a adoração a Deus, ela sempre foi o cerne, né? Nós vamos à igreja para adorar a Deus, né? Outro dia eu tava ouvindo uma moça falar que o pastor dela não liberava ela para visitar uma igreja dia de culto, que era lá na igreja dela. Já na minha cabeça já pensei, é uma seita, né? Outra, na mesma fala, ela falava que ela estava na igreja fazendo a obra, né? E dentro da igreja não se faz a obra. Dentro da igreja é lugar de você adorar a Deus. Você faz a obra fora da igreja. E nessa ideia de eu tenho que estar, eu tenho que fazer a obra, eu faço parte do coral, eu sou líder de departamento, começou os exageros, né? Porque foi se deixando de lado a ideia de adoração e foi se criando uma performance humana. Então, eu preciso mostrar que eu sou um empresário, eu preciso chegar lá e mostrar que eu sou um empresário, que eu tenho uma empresa, enfim, que eu tenho um cargo, que eu sou pastor, que eu faço parte de uma mesa diretora, ou que eu sou um pregador de renome, ou que eu sou um cantor famoso,
nessa performance nessa apresentação de performance, um palco de horrores, né? Essa é a palavra, que foi se deixando de lado a adoração a Deus e mais uma apresentação pessoal. Vou pregar aqui porque o Henrique Vitor vai ver que hoje eu prego. O Anderson vai ver que eu tenho teologia. Então, em que momento a expressão da fé, seja na adoração, na liturgia ou na pregação, deixa de glorificar Deus e passa a ser uma performance humana, correndo o risco de transformar a fé em espetáculo. Então eu preciso ir lá e transmitir uma palavra. Quando que esse exagero de transmitir uma palavra se torna um espetáculo? Que nós vemos isso, né? Quando que o exagero de eu ir lá e louvar um louvor se torna um espetáculo? Quando que o exagero de eu ser um pastor, dirigente de igreja, querer ser um líder autoritário se torna um espetáculo? Na opinião de vocês. E isso começa a enfraquecer o evangelho. A pergunta é exatamente essa. Essa performance humana correndo o risco de transformar a fé em espetáculo, enfraquecendo o evangelho. Começa você. Acho que quando nós colocamos o nosso ego, né? Quando a gente acha que são os meus dons, os meus talentos que estão em primeiro lugar. Quando você começa a pensar, não, eu prego, eu canto. Qual que é o objetivo? Você tá lá para adorar? Eu quando eu prego, eu sempre digo nas igrejas que eu prego que eu não sei cantar. Não sei, eu queria aprender a tocar, eu tinha vontade, quando era menino, de tocar guitarra, mas Deus não me deu esse dom. Então a minha forma de adorar a Deus é pregando a palavra. E como que eu adoro a Deus pregando a palavra? Tentando ser transparente, consistente na pregação da palavra. Então é uma forma de adorar. Só que outras pessoas, elas querem performar. A gente percebe que quando isso acontece, principalmente nas igrejas que tem um pouquinho mais de fusão espiritual, vai um irmão cantar e parece que Deus começa a usar aquele irmão, as pessoas começam a glorificar Deus a mais, e o próximo cantor que vai ter oportunidade, ele já se sente pressionado para fazer o povo pular também. Então aí já não é mais ele, é a performance. Aí tipo o jogador, né? Exatamente. Aí você percebe que ele começa a forçar. Já não é mais Deus. Então eu acho que é o ego. Quando a gente começa a colocar o nosso ego na frente, isso não é, eu falo de cantor, mas pregador também é assim. Pregador também é difícil você pregar perto de outros pregadores, porque já começa da situação. Eu sempre vou pensar diferente de outra pessoa. Por mais que a gente às vezes compactua com alguma coisa, sempre vai ter aquela divergência que é natural. É normal. É normal. Eu divergir em alguma coisa teológica com o pastor Anderson, com vocês de mim, isso é normal. Isso não é demérito nenhum. Cada um vai enxergar de uma coisa. Mas quando a gente vai pregar, o camarada abre a Bíblia, começa a pregar, o outro pregador tá lá atrás dele, eu aplicaria diferente. Se eu aplicasse da forma que eu aplico, meu Deus do céu, a casa ia virar, porque agora existe esse negócio, eu vou quebrar tudo, eu vou virar tudo. A gente tem que tomar cuidado com quem prega. O pregador é só o instrumento. O cantor é só o instrumento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem opera é o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo não vai operar como a gente quer. Às vezes a gente espera, não, eu vou pregar aqui, o povo vai sentir a presença, eu vou cantar, o pessoal vai subir na presença, e às vezes você vai cantar, ninguém vai receber, só um. Mas aquele que recebeu é o que precisava receber. Então eu acho que quando a gente coloca o nosso ego na frente, nós temos problemas com o nosso culto. Eu vejo dificuldade nisso aí, que é a questão do egocentrismo, né? É uma questão de egocentrismo. E eu penso o seguinte, eu vejo que naquele dia a gente vai ter muita surpresa, né? E eu já fui pregar em determinados lugares que você vê assim você percebe assim uma competição declarada. Existe aquela competição declarada, entendeu? Eu acho que a questão é a motivação. Qual é a motivação que você está na igreja? A sua motivação realmente é adorar a Deus, né? Porque se a motivação, meu Deus, ela vem do coração, né? Se eu tô na igreja, eu tenho que ter uma motivação. E a maior motivação é adorar. Eu acho que quando a motivação, seja, se eu tô no local certo, né? Tô de coração e a motivação correta, eu acho que as coisas elas fluem. Agora, o que acontece é que em determinados lugares, muitos lugares, o que a gente vê é uma guerra de competição. E
é no meio de pregador, às vezes cantor, e por aí a gente vai, né? Também isso também tem no aspecto teológico, também, no campo teológico. Então, a grande questão é isso, porque ninguém quer servir, né? Exatamente. Jesus falou, né, sobre o serviço. Ninguém quer servir, ninguém quer olhar para o outro e falar assim, ó, considerar você superior a mim. Essa aqui é a grande questão. Então, a questão é a motivação. E aí, quando a motivação está errada, o que sobra é o quê? O egocentrismo. Aí fica difícil, né? Só que tem um detalhe, né? Naquele dia, a gente vai ter muita surpresa desagradável. Essa que é a grande questão. Até a forma de adorar, a gente criticava muitas religiões de matriz africana que ficava rodando. A gente criticava algumas outras religiões e algumas vezes nós se deparamos em algumas unidades, né, algumas igrejas, com esses movimentos estranhos de eu tenho que mostrar que eu sou um adorador, eu vou fazer o símbolo do pica-pau aqui, eu vou subir nessa coluna e vou imitar o pica-pau, eu vou simular aqui que tem um anjo do meu lado, eu vou falar que eu tô vendo um anjo, eu vou simular aqui que Deus está me elevando aqui, e a pessoa, tem até o rapaz que faz a arminha, né, faz assim, faz a arminha, então na verdade eu acho que se torna um personagem, né, ele entra, né, eu falava muito isso quando eu dirigi igreja, ser cristão hoje em dia para algumas pessoas é personagem, é entrar dentro da igreja, vestir a roupa de cristão, se tornar um personagem, aqui dentro eu vou adorar, aqui dentro eu vou fazer isso, aqui dentro eu vou fazer aquilo, mas lá fora tá tudo bem, lá fora eu vou passar no boteco, vou tomar uma branquinha, vou fumar um baseadinho, vou fazer alguma coisa e tá tudo bem, né? E aí é onde a gente começa a entender que isso vai ridicularizando a fé, a espetacularização da fé, né? Uma vez eu estava conversando com a minha mãe, eu tinha um comércio na rua da minha mãe, e aí ela passou uma irmã, e ela falou assim pra mim, você tá vendo essa irmã assim, né, filho? Falei, tô. E a irmã toda, né, daquele jeito lá, parecendo uma pirigóspel. Aí ela falou, na igreja ela é uma benção. Falei, só na igreja ela é uma benção, né? Só na igreja ela é uma benção. Então, a ideia de você tá ali na igreja, você ser uma benção na igreja, né? Tá se acabando aquela história de vida, aquela pessoa mais centrada também. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia tem, mas é poucas pessoas que passam por essa experiência. A pessoa olhar pra você é cristão, né? Você serve a Deus, né? Por quê? Porque o jeito de você falar, o jeito de você se vestir, o jeito de você se portar é diferente. As pessoas, ser cristão denunciava, né? Antes, né? Hoje em dia são poucos essas experiências, né? Acho que o pastor Henrique Vitor ele foi muito cirúrgico na fala dele, quando ele diz assim, eu sempre quis tocar, se identifiquei com você, eu sempre quis tocar, eu sempre quis fazer isso, mas eu não conseguia. Então eu fui pelo que eu sabia fazer, né? Porque se nós queremos fazer uma coisa que nós não nascemos para aquilo, não temos aquele dom, ou até tentou desenvolver, mas não conseguiu, não adianta. Vai fazer o que você sabe fazer, você gosta de pregar, vai estudar, vai pregar a palavra séria, né? Hoje em dia tem muita live no TikTok, muita bagunça, aquela coisa. Então, eu acho que a ideia é exatamente essa, se identificar naquilo que você sabe fazer e se apresentar. Porque senão vira bagunça e a gente entrega o microfone para uma criança de 12 anos que não tem experiência nenhuma, revelar para metade da igreja e a gente fala que aquela criança está sendo usada por Deus, né? Paulo fala que a igreja é um corpo, né? O que é um corpo? Paulo trabalha uma analogia ali, né? Paulo fala que a igreja é um corpo. O que é um corpo? É um conjunto de membros interdependentes, né? Sim. Então, cada membro do corpo, ele tem uma função. Não adianta. Se Deus chamou você para pregar, é para pregar. Ele chamou você para aquilo. Claro, eu não estou falando que você não pode tentar tocar, tentar cantar. Não é isso, né? Mas naquilo que Deus chamou você, que nem eu sou sincero, eu amo estudar, eu amo pregar, eu amo ensinar, eu amo isso, né? Eu amo fazer isso, entendeu? Só que se vocês falar pra mim, canta um hino aqui da harpa, filho, vai acabar com o podcast. Até pra bater palma com a gente é desengonçada. Não, quando eu vou, eu canto o hino da harpa na minha igreja, né? Lá na Assembleia de Deus, lá o Tinga,
lá onde eu sou pastor. Só que eu falo pra minha esposa, eu olho assim, eu falo, é difícil, né? É difícil, porque não dá. Né? Não nasci pra isso. É difícil. Eu também. É difícil. Só quem gosta de me ouvir no hino da é minha filha, que ainda não entende de ritmo. E eu tô cantando. Não vou falar pra você, mas não vai, meu. O negócio não anda. Eu já tentei, o negócio não vai. Eu tento. Eu canto 3 hinos. Que é o costume da Assembleia de Deus cantar o 3 hinos, a palavra e aí vai. Aí, só que quando chega na hora do culto, eu falo, cantar hino da harpa, eu olho assim, eu falo, meu Deus, às vezes o que eu faço? Pra não ficar muito, porque o pessoal pega no pé, né? Tem crente que pega no seu pé. O que eu faço? Eu peço pra uma irmã cantar, peço pra outra cantar, pra ajudar, né? Pra dar um disfarce. Mas assim, eu não fui chamado pra aquilo. Sim. Eu não fui chamado pra aquilo. Entendeu? Eu faço. Posso fazer? Posso. Mas só que Deus não me chamou para aquilo. E quando eu faço, é feio. Muito feio. Mas é isso aí. Bom, gente, nós estamos encaminhando para os 10 minutos finais. Eu ainda tenho 2 perguntas, mas se a gente conseguir responder uma aqui, tá tranquilo, né? Que é a teologia da prosperidade e resultados imediatos. Então, como eu falei no começo, era normal a gente ouvir uma palavra antigamente de fé, de consistência, né? O próprio início da igreja primitiva, os apóstolos, né, eles deram a sua vida por amor do evangelho, eles entregaram a sua vida, sabendo que poderiam perder as suas famílias. Isso daqui tem que crescer, isso daqui tem que desenvolver, tem que ir para frente. 2000 anos depois, chegou em nós aqui. Só que muitas vezes tem mudado a ideia da pregação, em que quanto mais fiel você for, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você investir, você vai ser mais próspero. Você comprou um apartamento novo porque você foi fiel a Deus. Você trocou de carro porque você investiu um valor maior na obra, você investiu no departamento infantil, você investiu ali. Então, a pergunta é: em que ponto isso é biblicamente uma verdade? E em que ponto isso pode se tornar uma espécie de chantagem espiritual? A ideia de você ser fiel para Deus te abençoar, se quiser usar algum texto bíblico aí, pode ficar à vontade. Ou a ideia de você ser fiel para Deus te abençoar, ou quanto mais você ser fiel, mais Deus vai te abençoar. Isso se torna uma chantagem espiritual. Em que ponto isso se torna essa chantagem? Vamos lá. E tem um livro pode falar o nome. Fica à vontade aí. E tem um livro de um Tudo autor. que você fala aqui, depois você aqui. Misericórdia. Então, tem um livro de um autor, apesar que eu não concordo com ele em tudo que ele fala, em muitas coisas que ele fala, é muito complicado, mas o livro é bom, e a gente sabe... A gente tem que reter o que é bom. A gente tem que reter o que é bom, né? Tem um livro do Caio Fábio chamado Sem Barganhas. É um livro... Ele falou, eu pensei nesse... Sem barganha. Eu assim... o que a gente precisa deixar claro aqui é que a gente não está pregando uma teologia da miséria. A Bíblia fala sobre prosperidade? Sim, a Bíblia fala sobre prosperidade. Só que prosperidade não tem a ver somente com questões materiais. Não. Né? Prosperidade, por exemplo, o que é prosperidade? Prosperidade é você morar numa casa simples, ganhando R$1.000, o teu vizinho ganhando 10, mas você tem paz, alegria na tua família, com teus filhos. Isso é prosperidade. Só que o pessoal, as pessoas invertem isso, eles acham que prosperidade tem a ver só com matéria. Não é isso, gente. Né? Prosperidade não tem a ver só com material, só com grana. Né? Prosperidade vai muito além disso. Você vê gente aí, a gente não precisa nem falar, dar exemplo, que tem pessoas aí que o cidadão é milionário, mas dá tiro na cabeça, né? O cidadão ganha um bom salário, mas, né, tá lá, né, tá querendo se matar. A gente sabe, né, dessas coisas que acontecem. Então, prosperidade não é só uma questão, não é só matéria. Prosperidade envolve um conjunto de coisas. Agora, a questão da teologia da prosperidade é que ela inverte os valores, né? É tipo assim, é uma barganha. Você me dá isso, Deus, você me dá isso que eu te dou aquilo. E não funciona assim, porque o evangelho ele não trabalha com isso. O evangelho ele não trabalha com isso.
né? Eu acho que prosperidade envolve na questão material, envolve alguns elementos, fidelidade a Deus, né? Trabalho, eu acho que estudo, eu acho que envolve tudo isso daqui e uma boa administração. Então, eu acho que prosperidade no âmbito material, eu acho que envolve isso daqui, Sim. ok? Eu concordo com o pastor Anderson. Acho que a Bíblia não é contra a prosperidade, né? Mas a gente tem que ver o que é a prosperidade mesmo. A prosperidade é só dinheiro? O dinheiro não resolve todos os nossos problemas. Às vezes você tem dinheiro na conta, mas não tem paz. Você tem dinheiro na conta, mas você não consegue ter um momento com a sua família porque você está escravo daquilo lá. E se você não for escravo daquilo, você não vai ter dinheiro. Então, não é só isso. É paz, é comunhão com a família, é ter a família ao seu lado, esposa, filhos. Eu acho que isso é prosperidade. Agora nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente que prega o evangelho da prosperidade de uma maneira equivocada. Tá? Não sou contra a prosperidade, de forma alguma. Mas eu acho que a prosperidade ela está mais aderida ao fato de eu estudar, de eu me preparar materialmente para receber essa prosperidade, do que a minha fé em Deus. Deus nunca nos prometeu isso. Jesus ele nunca me prometeu a riqueza. Ele me prometeu salvação, me prometeu estar comigo. Então, esse é o primeiro ponto. Tem pregadores que usam, e você pode ver que a maioria que prega prosperidade, ele sempre vai usar textos do Antigo Testamento. É uma teologia patriarcal. O que Deus fez com Abraão. Eu não sou judeu. Eu não sou da linhagem de Abraão. Eu sou um cristão. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas Deus falou para Abraão, falou para o povo judeu. O que Jesus falou para nós é uma coisa muito simples. Toma a tua cruz, vem, segue-me. Ponto. Quando você for pregar o evangelho, vai simples. Hoje em dia a gente vê já os pregadores, eu falo de pregador porque eu sou pregador. Então eu tenho autonomia e autoridade para fazer uma crítica construtiva aos pregadores. Os pregadores, eles falta colocar uma melancia no pescoço. Vai colorido, para se aparecer. Há uns anos atrás, quanto mais chamativo, colorido, mais se caracterizava pregador. Não sei se o senhor lembra. Sapato colorido, camisa colorida. Esse é pregador só pelo estilo de se vestir. Aí a gente vai estudando, vai aprendendo. Eu li um livro que não é cristão, é até do direito, de oratória, que... Reinaldo Polito? Exatamente. Reinaldo Polito, é muito bom. Eu tinha esquecido, você me ajudou. Você falou de sem barganha, você lembrou. Aí eu agora... Uma das maiores autoridades na questão de oratória, ele fala que o orador, né, ele não tá falando de pregador, mas o pregador é um orador. Ele tem que ir de maneira simples, vestido elegante, mas de maneira simples, porque ele não pode aparecer. Pode chamar mais a atenção do que o que ele vai transmitir, né? Pela forma dele se vestir. E aí, é lógico, nós estamos fugindo um pouquinho da questão da prosperidade, mas já começa na forma da pessoa se vestir. Porque os jovens que estão começando na fé querem se vestir igual a esses determinados, com todo o respeito, palhaços, né? Do evangelho. Eles querem ser igual. E o evangelho não é dessa forma. O evangelho, ele transmite outro tipo de coisa. E Jesus nunca, repito, nunca nos prometeu riqueza. Não significa que eu não vou ter. Um segundo ponto, desculpa tomar até um pouquinho esse espaço, mas eu também posso falar disso, é a coachização do evangelho. Eu sou coach, mas eu uso essas ferramentas de coach para o meu trabalho, para preparar pessoas. No púlpito, é Bíblia. É Bíblia. Porque o que salva não é as ferramentas de coach, é a Bíblia. O que transforma, o que convence é o Espírito Santo, guiado pela pregação da palavra do Evangelho. Sim. Assim como a gente vê a ideia de que quanto mais você for próspero, mais Deus está te abençoando. Nós vemos pessoas também viver de forma simples, porque às vezes não tiveram estudo, não tiveram uma oportunidade. Os meus pais mesmo tiveram que ir para a roça muito cedo, meu pai não tem leitura, minha mãe estudou até a 4ª série, então viveram de forma simples, mas são cristãos, servem a Deus, né? Então, a gente acaba se transformando em que, se a gente for nessa linha de ideia, que o próspero é porque ele serve muito a Deus, ele agrada muito a Deus. E o simples é porque ele está deixando a desejar em alguma coisa.
Então, como eu falei no começo, essas ideias, né, elas precisam ser aos pouquinhos combatidas, porque senão daqui a pouco a gente entra na igreja e a gente não consegue mais ouvir uma palavra da cruz ali, a palavra do evangelho, né, a palavra central do que realmente é servir a Deus. Que o primeiro, como eu sempre disse, né, e é verdade, a primeira promessa e única de Jesus é a salvação, como você bem colocou aqui. É a salvação e ponto. As coisas vêm depois, né? Através da busca, do conhecimento, do estudo, das oportunidades, através de correr atrás. Você quer falar mais alguma coisa? Pode. Eu acho que tudo que o pastor Henrique falou aqui eu concordo em gênero e número grau. Eu penso que eu acho que a busca, né? Buscando, eu acho que a Cristo, eu acho que as demais coisas elas vêm com tempo, com luta, com sacrifício, porque Jesus não veio aqui para morrer para mim ter carro. Isso não faz sentido. Pelo menos para mim não faz sentido. Jesus não veio aqui tomar chicotada, coroa de espinho, lança aqui para ter casa. Ele não veio, esse aqui não é o propósito. O propósito não foi esse, o propósito foi outro. O propósito disso é para salvar salvar você, a tua alma, né? Até porque a gente sabe que um dia ninguém tá aqui para semente. Então tem duas formas da gente sair daqui. Ou de forma individual, que ele vem todo dia, né? Ou de forma coletiva no dia que ele vir. Então eu acho que é por aí. Teve até aquele pregador que um dia foi famoso e agora não é mais. Falou que Jesus teve uma casa na praia. É complicado, né? É difícil. Pessoal, nós estamos encaminhando para o encerramento já. E eu queria que vocês dessem um conselho, né? Vocês dessem um conselho para as pessoas que talvez está tendo o primeiro contato com o evangelho, ou às vezes está em dúvida da igreja que faz parte, ou às vezes tem visto na sua igreja lá, porque às vezes a gente participa de igrejas, isso é uma verdade, que a gente não concorda com algumas coisas que acontecem lá, né? E às vezes mudar de igreja é uma opção, desde que a sua salvação não esteja em jogo, é uma opção. Você saia dali de cabeça erguida, ou enfim. Como vocês podem aconselhar alguém não serem influenciados por essas, vamos chamar de falsas doutrinas, e viverem longe de uma fantasia da fé? Porque às vezes a pessoa pode viver uma vida toda nessa fantasia da fé, achando que rodando lá, 1 hora de culto rodando, né? Ou 1 hora de culto pulando, é o que ela está fazendo ali como uma adoração a Deus. E às vezes não é isso, às vezes é sentar, escutar a palavra, né? Não que eu seja contra aqui, desde o início a gente está falando contra, a ideia não é ser contra nada aqui, não é ser contra nenhum movimento, a ideia não é ser contra nenhuma questão de Deus usar a pessoa na igreja, a ideia não é essa, a ideia aqui é exatamente debater e defender os princípios do evangelho, os princípios centrais do evangelho, que é a pregação da palavra, que é a koinonia, a comunhão, que é questões sociais, né? Então esse é o central, a parte central do evangelho. Então eu gostaria que vocês dessem um conselho para que essas pessoas fujam, né, de serem influenciadas por falsas doutrinas, falsos movimentos e até mesmo para viver uma fantasia. Só para concluir, às vezes a pessoa está tão entrelaçada naquela seita, naquela doutrina, que se você falar, você arruma briga. Sim. Então tem que ser um conselho muito bem dado, né? Pode falar, professor. Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte, qual é o conselho que eu posso dar, né? Para quem se converteu e está indo, o conselho que eu digo é o seguinte, participe, né, da sua igreja que tem uma boa escola bíblica, dominical, que eu acho que isso é o começo. Participe de bons cultos de doutrina, de ensinamento, que eu acho que isso não que a pessoa não possa entrar nesse lado, mas eu entendo que isso pode deixar a pessoa um pouco mais, o ensinamento pode deixar você mais vacinado, né? Então esse é o conselho que eu dou.
Agora, aí vai de cada um, né? Acatar o conselho e obedecer, entender isso, e por aí vai. Pastor Henrique. Eu acho que o conselho que eu tenho para dar é, não passando por cima do que o pastor Anderson falou, mas eu acho que complementando o que ele falou, acho que você tem que procurar ler a Bíblia, orar principalmente, Isso. fazer orações, tentar ter uma vida de oração e principalmente de leitura à Bíblia. Eu me converti ao Evangelho aos 15 anos, mas eu vim das Testemunhas de Jeová, como eu falei no início. E desde as Testemunhas de Jeová eu aprendi que eu tinha que ler a Bíblia. É isso mesmo. Então eu criei esse Um hábito, né? hábito de ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 18 vezes. Quando eu tinha 15 anos para 16, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Então, assim, acho que ler a Bíblia vai te ajudar a ter maturidade na fé. Acho que esse é o conselho que eu deixo para você. Maravilha. Bom, galera, nós estamos encerrando, então, o nosso primeiro episódio, as expressões do neopentecostalismo. Hoje nós tivemos aqui os nossos amigos, né? Pastor Anderson Batista, muito obrigado pela sua presença aqui, ter disponibilizado o seu tempo, né? Amém. Um grande amigo que já nos conhecemos aí de longas datas, Amém. vários debates, Misericórdia. vários grupos de debates. Aquilo ali. Deus abençoe você e a sua família grandemente. Tenho certeza que haverão novas oportunidades. O Anderson, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Utinga, Zaira 5, fica lá em Mauá, né? Isso. Quiserem fazer uma visita a qualquer hora, na Rua Daisy, lá em Mauá. Isso mesmo. Deus abençoe também o meu amigo pastor Henrique Vitor. O Henrique Vitor é um amigo mesmo. Já chamei ele para pregar para 6 pessoas lá no oratório. E ele foi, levou a família. Pegar lá uma hora, ele vai. Ele foi, levou a família e ainda terminou de encher a igreja e pregou como se tivesse 100 pessoas na igreja. Que Deus te abençoe você, Deus. sua família grandemente, né? Tem se tornado um grande amigo nosso. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, por ter vindo aqui. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Thiago, que fez tudo isso aqui acontecer. Muito obrigado, Thiago, né? Galera, eu quero agradecer a todos vocês, telespectadores, e nós ficamos por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.